Oi, gente! Toda semana eu trago para vocês um pouco das minhas reflexões mais profundas, de como foi um pouco da minha semana e principalmente quais foram os assuntos que nós estudamos na semana sobre psicanálise e o que me atravessou. Porque cada aula tem alguma coisa que me atravessa, me faz refletir sobre a minha própria vida, sobre assuntos que talvez a gente não para pensar. E aqui nesse momento eu gosto de trazer para vocês as minhas reflexões sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, saúde mental, falo sobre traumas. Enfim, no vídeo passado eu falei sobre o conceito de falta que a gente começou a estudar. E nessa semana a gente continuou aprofundando ainda o assunto da falta. Então eu vou só brevemente aqui para vocês entenderem. Quando a gente nasce e tem todo aquele momento de amamentar, do cuidado da mãe, aquele momento de carinho, de aconchego para o bebê é um momento completo. Ele tá ali na sua plenitude, completude. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai acontecendo essa separação e existe uma falta que é da nossa própria estrutura psíquica. Ai, minha gata. Olha, ela tá virando um negócio aqui, peraí, gente. Da nossa estrutura psíquica, que para nos ajudar a viver depois sem essa completude do carinho, do aconchego da mãe. E a gente, por não saber dessa falta, dessa separação que acontece por um propósito que é a formação da nossa psique, a gente acaba querendo preencher essa completude lá do comecinho da nossa vida, nas coisas, nas pessoas, em situações, tá? Então, a gente entrou mais profundamente depois nesse assunto, falando que quando a gente ocupa esse lugar de reconhecer a falta, né, para não perder essa proteção da nossa mãe, a gente não quer perder na vida que a gente vive agora. Muitas vezes é o poder, uma potência, a posse, e a gente desconhece disso, né? Às vezes a gente acha que é normal, mas em alguns momentos isso pode levar a gente ao... Ai, minha gata tá me tirando o foco. Vai pra lá, bebinha. Vai, desce. Desculpa, gente. Vamos lá. Bom, então, um outro assunto que a gente entrou essa semana foi em alguns conceitos de Lacan, tá? Que praticamente vem tudo de Freud, mas com a visão de Lacan, né? Com alguns outros termos. E eu não vou entrar aqui em cada um deles, mas vou dizer aquilo que o professor trouxe, a visão dele para nós. Que Lacan, ele era tão complexo que ele não conseguia escrever seus próprios livros, ele tinha que falar para uma pessoa escrever para ele, porque ele tinha um raciocínio muito complexo sobre os termos, sobre o que ele enxergava, né, sobre a nossa psique. Então, o professor falou que assim, é importante o estudo, a gente saber os conceitos, mas que a gente podia ficar despreocupado que ao longo do tempo a gente ia entendendo tudo isso, tá? Bom, a gente também comentou muito nessa aula, é uma aula aberta, tá, gente? Então o professor, ele dá espaço pra gente comentar, tirar dúvidas, às vezes trazer exemplos, compartilhar as coisas. Então é muito importante
a aula ao vivo por causa disso, porque a gente tá sempre compartilhando a visão que acontece ali na hora, tá? Então, nós refletimos sobre a cena infantil, né, onde existe uma carência primária, tá? Que é dessa fantasia, dessa dependência, né? Esse amor infantil que faz a gente buscar essa completude lá de criança que não vai ter mais. E quando a gente elabora o amor adulto, a gente entende que o amor é uma partilha, tá? Não é uma dependência. Sai daí, Binha! Não é algo que traz dependência, mas sim partilha. Eu acho que essa frase foi um dos pontos que mais me marcou nessa aula, tá? Que sim, existe uma carência primária, que nós amamos de um lugar infantil, e na análise a gente é capaz de entender e elaborar essa carência, tá? E não ficar buscando, nem às vezes de forma fantasiosa, de que a vida vai ser, né, tudo perfeito, enfim. Tá? A gente também entrou em alguns pontos sobre o neurótico, tá? Que a pessoa neurótica somos nós normais, tá? Pessoas neuróticas. E existe os narcisistas, que os neuróticos, eles se arrependem, se sentem culpa quando agem de uma forma perversa. E os narcisistas não, eles acabam não sentindo remorso, não existe esse conflito interno de se arrepender, de se sentir culpa por uma coisa que eles fizeram, tá? Então, a gente comentou sobre essas coisas também. E um ponto que eu marquei aqui é sobre essa carência primária, né? Onde eu falei de que a gente quer ter o poder, quer ter posse, né? Quer estar ocupar esse lugar de ser reconhecido. No dia a dia, às vezes a gente age assim, que é uma busca por ser admirado, por ser indispensável, por estar sempre sendo útil, tá? Ou tendo essa visão de que eu tenho dinheiro, eu tenho poder, tá? Então, a gente acaba querendo esse reconhecimento, né? Mas para preencher essa posição de falta que às vezes a gente não sabe. Então, eu achei muito importante falar sobre isso, e eu mesma refleti na minha própria vida, né? Onde às vezes eu tô buscando preencher essas faltas que existem em mim, e entender que onde eu ajo e onde eu posso também ir buscando melhorar, né? Então, na semana que vem eu vou contar para vocês, porque hoje eu vou fazer minha primeira consulta de análise, minha análise pessoal. Então, o professor falou que a gente só vai poder atender a partir do momento que a gente fizer a nossa própria análise. Então, eu busquei, né, um profissional para começar a fazer a minha análise. E assim, eu confesso que eu fiquei um pouco ansiosa, porque eu não sei por onde começar, o que eu vou falar, mas eu sei que ela é uma mulher, né? Eu sei que ela vai me conduzir para que eu consiga me expressar, e se eu não conseguir tudo, também não tem problema, né? A gente, ao longo do tempo, até porque a análise não é uma coisa que vai acontecer rápido, né? Ela vai ao longo da vida, porque a gente vai elaborando várias coisas que vão acontecendo, tá? E hoje eu também quero trazer para vocês uma indicação de filme que se chama Precisamos Falar sobre o Kevin. Eu comecei a assistir, tá, gente? Não terminei ainda, mas ele conta a história do Kevin, que é uma criança que cresceu num lar bem turbulento, com uma mãe também que tinha
muitos problemas. Não foi uma gravidez planejada, então muitas coisas foram acontecendo no caminho e mostra o comportamento do Kevin, que é um menino que cresceu, como posso dizer, com diversos problemas ali mentais, psíquicos, de personalidade. Então, assim, o filme mostra uma forma real mesmo de como pode acontecer isso, da criança crescer num ambiente doente, né? Num ambiente que vai fazer com que a criança já se desenvolva com uma psique bem turbulenta, com bastante problemas, tá? Então, foi uma indicação do professor, achei muito interessante e eu logo vou terminar de assistir, tá? E aí eu venho trazer minhas considerações finais. E com tudo isso, essa semana eu parei um dia para escrever, como às vezes eu trago coisas do meu diário, né? Eu falo diário, mas aqui é o meu journaling, é o momento que eu paro, escrevo, penso, reflito, falo o que eu quero, enfim. E eu escrevi isso na segunda-feira, tá, gente? E eu tirei um aprendizado aqui muito grande, que tudo que eu escrevi estava relacionado com as coisas que eu não fiz, tá? Então, do que eu não tinha realizado, do que eu não tinha feito, meio que, nossa, eu tava num dia assim muito arrependida, remoendo aquilo, das coisas que eu não tinha feito, remoendo por ter ficado tanto tempo no celular e não ter feito as coisas que eu falei que ia fazer, sabe? E é uma cobrança assim tão grande que eu me reconheci também nesse lugar de falta, né, de essa busca incessante de estar sempre fazendo alguma coisa, ocupada, e às vezes nem me permitir passar por essas fases mais desfocadas, eu posso dizer, ou dessas fases que eu percebo que eu me cobro, mas eu quero relaxar e existe incertezas o tempo todo ali na minha vida e eu lidando com tudo isso e aí eu querendo essa certeza a qualquer custo. Ai, isso às vezes, gente, é o que mais me pega, de querer controlar todas as coisas, sabe? O quanto isso me sufoca, tá? O quanto isso faz mal pra mim, faz mal pros meus relacionamentos. E acho que o primeiro passo de tudo é a gente poder reconhecer que a gente tá agindo dessa forma, que a gente tá pensando, que a gente tá se comportando assim, tá? E não querer saber todos os porquês, de onde vem, não, mas entender a partir desse lugar de que, poxa, eu tô fazendo isso comigo, com as pessoas, com as coisas, com o meu trabalho, com a minha rotina. Então, aonde eu posso começar a mudar isso, tá? Então, a partir do momento que eu escrevi isso aqui na segunda-feira, na terça-feira, eu acordei e eu já fui fazendo um monte de coisa sem pensar. Sabe quando você vai fazendo igual um trator, né? Vai passando, nem pensa no que tá fazendo. E aí eu comecei a perceber que, poxa, eu tinha prioridades para serem feitas, que se eu fizesse, eu aliviaria já a minha cabeça daquilo. Mas eu tava fazendo totalmente o contrário. Aí eu parei por um momento. Eu encostei aqui, que eu tenho um armário, encostei nesse armário e eu conversei comigo mesma. Eu comecei a dizer as coisas que eu gostaria que alguém falasse pra mim. E eu disse pra mim, Lara, eu entendo que até agora você precisou agir assim. Você precisou
fazer as coisas impulsivamente, você precisou correr, né? Você precisou fazer sem pensar nessa turbulência, nessa ansiedade. Mas agora você não precisa disso. Você precisou agir assim por várias questões. E agora você está num ambiente que você pode escolher fazer as coisas do seu modo, do seu jeito, sem ninguém te impondo, sem ninguém te cobrando. Então, assim, foi um diálogo tão bacana comigo mesma e que eu me permiti a ser sincera comigo e entender que, poxa, eu tava ali me apertando, pra quê? Afinal, pra quê? Pra chegar aonde? Pra fazer o quê? Então, assim, foi um momento que eu aconselho, se você estiver passando por isso também, a colocar a sua saúde mental em prioridade, mas ter essa intenção de conversar, de parar. E aí, foi interessante, porque depois disso, eu tenho um costume, né? Eu acordo, eu vou fazer um café, eu vou tomar café. Aí eu já começava a fazer as coisas, lavar a louça, fazer... E aí, o que eu fiz esses dias depois? Eu, em vez de sair fazendo tudo, eu sentei ali na banqueta, no balcãozinho que a gente tem ali no meio da sala e da cozinha. E eu tava com a televisão ligada, tava passando um desenho. E eu, por alguns minutos, eu parei, respirei, olhei o desenho, olhei pra janela, sabe? Não, foi pouco tempo ali, mas foi onde eu fui permitindo me reorganizar e ver o que realmente eu poderia fazer naquele momento que ia me trazer esse alívio, sabe? Não já repetir aquela cobrança de novo e tal, sabe? Mesma coisa. Então, foi o momento que eu parei, pensei e falei, poxa, eu tenho muitas coisas para fazer, eu quero fazer muitas coisas, principalmente porque tem coisas que eu fui deixando acumular e aí eu queria resolver tudo de uma vez. Mas agindo assim, eu tô repetindo o que eu aprendi e eu não quero mais ser assim, eu quero agir diferente, tá? Então, foi muito interessante olhar desse lugar e compartilhar isso com vocês, me faz aprofundar ainda mais meu autoconhecimento, meu jeito de ser e entender que isso é algo que a gente vai melhorando com o tempo. Não é uma coisa que se resolve do dia para noite. Imagina, você quase 30 anos vivendo de um jeito e aí você começa a entender que você não precisa viver assim, nessa angústia, nessa agonia, sabe? Então, poder elaborar, explicar ali para sua cabecinha que não precisa ser assim, vai um tempo também. Então, uma paciência é muito importante. Nem sempre eu tenho, nem sempre, às vezes eu nem quero estar na minha presença, gente. Mas eu sei que tem dias que eu vou precisar ser um pouco mais legal comigo. Assim como às vezes eu sou com as pessoas também. Às vezes, né, gente? Porque não existe perfeição. E essa busca de perfeição é cansativa demais. Tá? Mas é isso que eu queria trazer para vocês. No próximo vídeo eu vou trazer as minhas contribuições da minha primeira sessão de análise e também quero trazer para vocês o livro que eu li, tô finalizando, né, esse mês no Clube do Livro que eu participo, que é a Véspera da Carla Madeira. Olha, assim, confesso que me surpreendeu em vários sentidos. Até porque essa capa aqui, eu esperava outra coisa no livro, mas foi muito divertido. Está sendo, né? Tô acabando. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.